por que não contar calorias no primeiro momento? Porque num primeiro momento, a gente mexe numa alimentação de forma qualitativa. Eu vou olhar para sua alimentação e vou entender o que você pode melhorar. Sempre é assim que a gente inicia um processo. Essa é a forma correta de iniciar um processo. Por quê? Quando eu trabalho da forma qualitativa, eu trabalho para melhorar, né, os alimentos que você tem no seu dia a dia, eu já estou trabalhando naturalmente com uma redução calórica e com um aumento de nutrientes. O aumento de nutrientes mais a redução calórica natural que vai acontecer fazendo essa melhora qualitativa já vão ajudar no emagrecimento. Então, qual é esse primeiro ponto que a gente olha? Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre gosto de colocar. A pessoa acorda, come pão e toma café com leite, aí no lanche da manhã come bolacha, água e sal, almoça arroz, feijão e um ovo, à tarde come um biscoitinho daqueles tipo bolachinha maisena, toma um copinho de café, e se tiver um bombonzinho come também, aí à noite toma uma sopinha ou não janta, que é o que as pessoas acabam costumando fazer, né? Ou não janta, ou come um lanchinho, um pão de forma com um requeijão à noite, com um suco de laranja, por exemplo. Enfim, muitas vezes isso acontece. Isso é um cardápio que eu citei pra vocês agora, que eu acabo vendo muito no dia a dia. Aí o que a gente faz aqui com essa pessoa? Essa pessoa vem pro consultório e a gente muda o café da manhã. Vamos trocar, vamos colocar esse pão francês sem miolo, por exemplo, colocar um ovinho mexido para começar? Trouxe proteína, trouxe nutriente. Vamos tirar essa bolachinha água e sal e vamos colocar uma bananinha amassada com aveia no lanche da manhã, por exemplo? Almoço. Vamos diminuir um pouco a quantidade do arroz e feijão, se for o caso, tá, gente? Isso é visto caso a caso. Eu tô dando um exemplo aqui. Vamos diminuir um pouco essa quantidade de arroz e feijão e vamos colocar uma saladinha, pelo menos de tomate com pepino ou de alface com tomate, alface com cenoura nesse almoço. Lanchinho da tarde. Vamos trazer umas castanhas, por exemplo, né? Umas castanhazinhas com uma frutinha seca, por exemplo, ou umas castanhas com um pedacinho de queijo branco, alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer isso? E aí à noite, ao invés de não comer nada ou comer coisas aleatórias, quer tentar comer uma omeletezinha para introduzir jantar. Eu tô fazendo isso porque a maior parte das pessoas que chegam, muitas das pessoas que chegam pra mim, elas chegam com um trauma de jantar. Sendo que jantar é muito bom e é essencial, tá? Mas aí a gente tem que fazer um trabalho de reintrodução. Aí a gente às vezes insere coisas que não parecem tanto comida para que essa pessoa vá se acostumando a comer. E aí eu coloco lá uma tortinha de espinafre com frango, uma tortinha de abobrinha com queijo, várias receitinhas que eu tenho para passar para os pacientes. E eu coloco essas receitinhas ali para introduzir. O que eu fiz aqui? Se você olhar, a pessoa fala, Nutri, mas estou comendo mais do que eu comia antes. Mas eu estou melhorando a sua alimentação qualitativamente e naturalmente, tá, gente? Na maior parte das vezes, quando eu melhoro qualitativamente, conscientemente, sendo profissional, eu tô reduzindo caloria. Porque muitas vezes tem coisa que tem mais qualidade, mas tem muito mais caloria. Então é um cuidado que eu preciso tomar. E o profissional vai conseguir te auxiliar nisso. Bacana. Fiz essa mudança qualitativa, a pessoa tá se adaptando a essa mudança, tá tudo bacana, tá legal, tá rolando bem. A partir desse momento, o que eu vou fazer? O que é importante a gente pensar? Primeira coisa que eu quero te explicar é por que a gente tira esses alimentos como bolachinhas e afins. Porque caloricamente dizendo, a quantidade que você teria que comer para te satisfazer seria muito grande, né? 2 bolachinhas água e sal raramente satisfazem alguém. As pessoas comem 5, 6, às vezes até meio pacote, até porque é uma coisa bem sem graça. Eu não sei se vocês gostam, mas eu acho um alimento muito sem graça. E aí você acaba comendo muito. E aquela quantidade desse alimento sem graça vai ser muito calórica, tá certo? E o que eu olho em primeiro plano, antes mesmo de olhar a questão calórica, eu olho a entrega de nutrientes. O que um biscoito água e sal tem pra me entregar de nutrientes? Praticamente nada, é praticamente calorias vazias que a gente chama, é só carboidrato, sem nenhuma vitamina, sem nada pra me oferecer de bom. E além disso, um montão de conservante, de corante, de industrializado que no fim do dia atrapalha ainda mais o emagrecimento. Esses alimentos, eles mudam a permeabilidade intestinal, que é o quê? A forma que seu intestino absorve os nutrientes. E esses alimentos muito industrializados, com muita gordura, com muito conservante, com itens que não são comida, o seu corpo não consegue reconhecer aquilo de forma correta e isso ajuda a você ganhar peso, atrapalha no emagrecimento. Então, essa é uma questão forte para a gente tomar a decisão de reduzir bruscamente alguma coisa na alimentação, tá? Então essa é a primeira decisão, é pensar como que esse alimento vai trabalhar lá no teu intestino, o que ele pode fazer para atrapalhar ou para ajudar.
E também ali no segundo momento, em relação a essa caloria é boa, é caloria vazia, caloria com nutriente, não é? O que eu faço aqui, entendeu? Então é importante a gente saber de fato onde encaixar o que e por que encaixar. Essas questões, tanto intestinais quanto de ser uma caloria vazia ou não, é um fator assim limitante na decisão daquele alimento permanecer ou ser reduzido numa alimentação diária.